Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, eu sou Márcio Becker, esse é o vídeo número 30, o primeiro de 2015. Já meio atrasado, já passado a metade de fevereiro, mas valendo, né pessoal? E eu vou começar 2015 do mesmo jeito que eu terminei 2014, fazendo um vídeo aí mais voltado àquilo que o pessoal tem compartilhado aí no canal, sugerido, questionado, solicitado. E eu fiz uma coletânea de questionamentos que eu acho que tem relação com o que eu quero apresentar hoje para vocês, tá? Questionamentos como, por exemplo, tem como a gente mudar as características de aroma, de sabor do uísque que a gente tem em casa? Tem como mudar a qualidade do uísque que a gente tem em casa? Tem como deixar o uísque de uma forma que ele pareça ser mais amadeirado? Ou tem como deixar o uísque de uma forma como ele pareça mais envelhecido? E a resposta para essas perguntas, pessoal, é sim, tem como fazer isso sim, e tem como fazer isso em casa com uma técnica que eu vou demonstrar para vocês. É uma técnica que, assim como essas perguntas, tem relação com maturação, tá? Para quem está chegando agora no site, ou entrando agora no mundo do whisky, não conhece muito bem o que significa maturação, só para deixar todo mundo alinhado, não, né? O que é maturação? Maturação é uma etapa do processo produtivo do whisky em que o líquido que é obtido logo depois da destilação, esse líquido ainda não é chamado de whisky, tá? Esse líquido é então colocado dentro de barris, tradicionalmente barris de madeira de carvalho. Carvalho americano, carvalho europeu, e eles pegam e enchem esses barris com líquido e depois esse líquido e esse barril vai então para um depósito e lá ele fica durante anos. Anos e anos o barril fica lá no depósito. Eles não deixam o barril lá tirado, tá? Apesar do barril ficar empoeirado, não significa que ele esteja abandonado às moscas, tá? Eles, na verdade, continuam fazendo todo o acompanhamento, verificando, vendo se está tudo bem com o barril e com o líquido que está lá dentro. Porque o líquido não fica simplesmente guardado dentro do barril. Algo acontece nesse meio tempo. E é isso que é a maturação, esse acontecimento. O que acontece ali dentro? Acontece que a madeira começa a influenciar o líquido que está dentro do barril, né? E substâncias saem da madeira e começam a integrar o líquido que está lá dentro. Resultado prático disso, depois de alguns anos o que se tem? Se tem um líquido com cor, se tem um líquido com mais sabor, com mais aroma, com mais textura, com mais complexidade, com mais tudo. Isso é resultado da maturação. Disse que 60%, às vezes mais, do que são as características do produto finalizado, engarrafado, são provenientes, na verdade, da etapa da maturação. Para vocês verem como é importante essa etapa no mundo do whisky, tá? E o que eu vou mostrar hoje para vocês é como vocês podem pegar o whisky que vocês têm em casa e fazer uma segunda maturação. E detalhe, sem ter um barril. Quem quiser, em casa, utilizar um barril e fazer uma segunda maturação no whisky, pode? Claro que pode, né? Mas eu diria que tem toda uma série de cuidados que se tem que ter com barril, principalmente com barris grandes, tá? O que eu vou mostrar para vocês é para quem não tem barril em casa, tá? Tem whisky, tem uma garrafa de whisky e quer maturar a partir da garrafa de whisky. Isso se chama maturação invertida e eu já vou explicar melhor. Em primeiro lugar, o que vocês vão precisar? Vão precisar primeiro de um whisky, seja o whisky que for, é critério seu. Whisky caro, whisky barato, whisky jovem, whisky envelhecido, whisky americano, irlandês, escocês, japonês, tanto faz. Qual vocês se sentirem mais confortáveis em utilizar para um experimento científico, tá? Eu utilizei aqui, eu vou utilizar aqui, eu já utilizei outros, mas esse aqui eu vou nesse vídeo utilizar o Bushmills, um whisky irlandês. Essa versão do Bushmills é uma versão mais barata, mas não significa que seja ruim, é um whisky que eu gosto, na verdade, ele é simples, super simples, mas é bem agradável, tá? E eu vou utilizar ele para o experimento. O que mais precisa? Como é que eu vou proceder? Depois, se vocês quiserem fazer variações, não tem problema nenhum. Eu vou utilizar uma segunda garrafa, uma garrafa menor, uma garrafa de 500 ml. Vocês podem utilizar a própria garrafa do whisky ou uma segunda garrafa. E garrafa bonita, garrafa feia, garrafa grande, garrafa pequena, como vocês acharem melhor. Tanto faz, tá? Eu vou pegar e vou passar para essa garrafa pequena parte do whisky que está aqui na garrafa original. Tá? Vamos lá. Eu não vou encher a garrafa até em cima.
deixar um pouquinho. Tá, sim, muito bem. Por que eu estou utilizando duas garrafas? Essa garrafa aqui tem um pouco do líquido original, vai ficar futuramente para fins de comparação com o resultado do experimento. Por isso, eu não fiz na garrafa original. Para fazer o experimento numa segunda garrafa e manter um pouco do líquido original. Só por isso. Tá? Tenho aqui o líquido que eu vou utilizar para fins de experimento. Como é que eu vou fazer essa tal da maturação invertida? Para maturar precisa madeira. Já que é sem barril, como é que vai ser feito? Vai ser feito com lasca de madeira de carvalho, lasca de barril de carvalho, tá? Quer utilizar outro tipo de madeira? Não tem problema nenhum, desde que você saiba que tipo de madeira você está usando, porque existem algumas madeiras que não são apropriadas para maturação. Tem madeiras que são inclusive tóxicas, tá? Então tem que prestar atenção. Eu vou utilizar aqui um pedaço de madeira que eu encontrei numa tanoaria, tá? O pessoal da tanoaria me cedeu esse pedaço de madeira. É uma madeira preparada para fins de maturação. Ou seja, o que é uma madeira preparada para fins de maturação? É madeira que um dia era verde, né? E aí foi seca, foi assada num forno, por exemplo, foi temperada, tá? E foi até um pouco tostada. Né? Isso é uma madeira para fins de maturação. Onde é que eu encontro esse tipo de material? Tanoaria, que é uma empresa que faz barris, ou então empresas especializadas em utensílios, produtos para a indústria de bebidas, preferencialmente indústria de vinho. Lá vocês vão encontrar essas ripas, essas lascas de barril, lascas de madeira, de carvalho, bem como vocês também podem encontrar com mais facilidade isso aqui, ó, chips de carvalho, pequenos pedacinhos, lasquinhas, né, de carvalho. Vocês podem utilizar isso aqui, podem também utilizar isso aqui, mas eu dou preferência sempre para lasca comprida de carvalho, tá? Acho mais interessante. Não tem essa opção de comprar madeira pronta para fins de maturação, preparada para fins de maturação. Só tem madeira verde. Já demonstro para vocês também, mas primeiro eu vou mostrar o processo todo, como um todo, para quem está mais curioso não ter que esperar muito, tá? Uma madeira pronta para fins de maturação. É uma madeira, pessoal, completamente aromática. Muito interessante. Ela foi preparada para maturação. É saborosíssimo. Dá vontade de comer isso aqui. É muito bom mesmo. É um cheirinho muito agradável. O que eu vou fazer? Vou passar uma cordinha aqui, para prender aqui a madeira, e vou colocar a madeira dentro do líquido que eu quero maturar. Pronto. Já começou a maturação. Simples assim. Existe uma série de detalhes que precisam ser observados. Em primeiro lugar, qual é a garrafa que eu vou escolher para maturar? Uma garrafa que permita que eu insira um pedaço de madeira. Aí vocês vão dizer, Márcio, isso é muito óbvio. O que não é tão óbvio assim, que às vezes as pessoas esquecem, é que não é só caber a madeira. Tem que ter folga. Tem que ter folga, sim, porque senão a madeira entra, depois ela incha e não sai mais. Né? Em contato com o líquido ela incha, e talvez ela não saia mais. Então tem que ter com folga espaço para entrar madeira, com folga. Tá? Segundo detalhe. Como é que eu vou proceder a partir de agora? Vou deixar assim esquecido? Olha, pessoal, até pode deixar assim esquecido, não tem problema nenhum. Só que se vocês quiserem realmente simular uma maturação que ocorre igual a lá da destilaria, vocês devem, de tempos em tempos, abrir a garrafa, permitir que ar entre na garrafa e ar toque a madeira que está sendo usada para fins de maturação. Porque na indústria de uísque, o barril respira. Por um lado, o barril está cheio de líquido. Pela outra superfície, a superfície externa do barril, ele está em contato com oxigênio. Então ele respira, ar passa por ali. Então é importante que vocês também simulem a respiração do barril no experimento de vocês. Vocês fazem dessa forma. Muito simples, tá? Tampe novamente. De quanto em quanto tempo o nosso barrilzinho caseiro vai ter que respirar? De meia hora, 40 minutos. O tempo é vocês que definem, tá? Mas de meia hora é um bom período. Quanto tempo leva a maturação desse jeito? Vai levar anos? Não, pessoal, vai levar horas, talvez dias no máximo, mas é muito rápido. E também depende de até onde é que você quer chegar. Quer mudar só um pouco o gosto do uísque? Pouquíssimo tempo. Quer mudar bastante, deixar super amadeirado? É um pouco mais de tempo. Mas é importante que vocês
façam o acompanhamento. Como é que eu faço o acompanhamento? Eu diria que depois de 1 hora, vocês vão daí de meia em meia hora, pegar um copo, né, e servir uma pequena dose do que vocês estão maturando em casa. Uma pequenininha dose, pequenininha mesmo. Isso, pessoal, acontece também na indústria do uísque. Eles vão lá e abrem o barril e tiram uma amostra para provar como é que está o andamento dessa maturação. Eles fazem isso na indústria do uísque. E vocês podem fazer isso em casa com a maturação que vocês estão fazendo na garrafa. E aí vocês sentem o aroma. E sentem o sabor. Não mudou nada nesse momento ainda. Mas tem que ir provando para saber o que vai mudando, tá? E aí está a maturação invertida. Simples assim. Por que maturação invertida? Na maturação tradicional, lá na destilaria, o que acontece, se a gente for imaginar aí, tem um barril, dentro do barril tem líquido. Ou seja, o líquido está envolvido por madeira. Na maturação invertida é o contrário. É o líquido que envolve a madeira. Tadã! Simples assim. Pessoal, não tem acesso a essa madeira que eu apresentei aqui para vocês. Tá? Não tem acesso. Tem acesso apenas à madeira verde. Inclusive, não tenho nem acesso a carvalho, apenas a outros tipos de madeira, pinho, grápia, umburama. Né? O que eu faço? E a madeira verde, como é que eu faço para deixar a madeira tratada para fins de maturação? Tem como fazer? Tem como fazer, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho algumas madeiras que eu já preparei, tá? Essa aqui está semi-preparada. Digamos que vocês têm um pedaço de madeira verde, tá? E vocês querem utilizar ela para fins de maturação. O que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro secar a madeira. Não pode utilizar madeira verde. Pode, mas a madeira verde acaba conferindo alguns sabores não muito agradáveis às vezes. Então é interessante secar a madeira. Como é que a gente seca a madeira? Jeito mais simples, liga o forno do fogão em temperatura média, bota a madeira verde numa bandeja e coloca dentro do forno. Tá? A partir de certo momento, vocês vão começar a sentir um aroma exalando na cozinha de vocês. É um aroma de madeira assando. Além desse aroma de madeira assando, vocês vão começar a sentir um aroma que é proveniente dos óleos que estão na madeira, que começam a sair de dentro dessa madeira e começam a evaporar. Esses óleos têm aromas muito interessantes, tá? Inclusive aromas bem adocicados. Quando vocês sentirem um aroma adocicado na cozinha de vocês, é hora de parar com o forno, porque senão vai tostar demais a madeira. Tá? Esse é o ponto. Não tem tempo certo, é mais um feeling mesmo. Tá? Depois que vocês têm a madeira pronta, ela vai estar quente. Enquanto ela ainda estiver quente, vocês vão agora, é opcional, tá? Totalmente opcional, mas vocês podem fazer que nem a indústria do uísque. Vocês vão temperar a madeira. A indústria do uísque tempera a madeira. Não do mesmo jeito que eu vou temperar aqui, tá? Mas ela tempera a madeira sim, porque ela utiliza barris normalmente que já foram utilizados para outras bebidas. Foram utilizados para vinho licoroso, para bourbon, para sherry. Né? Então, é um barril que já vem com gosto de outra bebida. É um barril que vem temperado. E vocês vão temperar esse pedacinho de madeira que vocês acabaram de dar uma assada no forno. Ainda quente, vocês vão temperar com o quê? Com o que vocês quiserem. Querem temperar com rum? Não tem problema. Quer temperar com vinho? Não tem problema. Tequila, cerveja, cachaça brasileira? Claro que pode. Bourbon para simular um barril de bourbon americano? Tem o Jack Daniels. Quem não tem o Jack Daniels perto de casa, né? Ou então, até mesmo aqui, um outro whisky qualquer. E aí fica a dica, quem sabe um whisky turfado. Né, para dar um gostinho de turfa na maturação. Dá um diferencial. Tá? Para esse último aqui, eu utilizei o Jack Daniels. Tá? Como é que faz? Abre, né, e aqui, enquanto ainda estiver quente, coloca ali o Jack Daniels. Bota bastante Jack Daniels aí, ou qualquer que seja a bebida que vocês forem utilizar. E deixem durante 1 hora. Durante essa 1 hora, a madeira vai absorver o líquido que vai temperar ela, bem como vai esfriar. Tá? Depois que estiver bem fria, vocês tirem de dentro e botem a secar. Tá? Está molhado do líquido, né? Botem a secar em algum lugar. Tá? Deixem secando. Depois que estiver bem seco, aí vocês podem
opcionalmente também, dar uma leve tostada na madeira de vocês, que é o que acontece também na indústria de uísque. Os barris são tostados por dentro. Então vocês podem tostar. Como vocês vão tostar? Seja numa churrasqueira, num fogão, com palito de fósforo. Tem um pessoal que tem a sorte de ter um desses aqui, né? Um maçarico caseiro de culinária. A ideia não é queimar a madeira, mas só dar uma leve tostada. Tá? Depois que deu a leve tostada, cuidado, né? Trabalhar com fogo não é brincadeira, tá? Vai estar pronto para maturação. Está aqui pronto para maturação um pedaço de vocês. Vocês não tiveram acesso a isso, mas vocês deram o seu jeitinho brasileiro de resolver o problema, tá? E aí vocês podem, da mesma forma, seguir o procedimento. Bota ali a cordinha, vai lá e bota dentro do coisinha para maturar. E voilá. Pessoal, espero que tenham aproveitado. É assim que se matura o uísque em casa, sem ter barril, né? É uma técnica simples. Arrisquem, caso vocês queiram arriscar, tomem nota, para depois utilizar para fins de comparação e até de repetição, caso vocês consigam salvar aquele uísque que ninguém está tomando em casa. É interessante. Compartilhem o experimento. Esse experimento que eu fiz aqui em casa, o último, foi com madeira de carvalho europeu temperada com Jack Daniels, bourbon americano. Vejam só que combinação interessante, tá? E ficou muito, muito bom mesmo, tá? Vale a pena mesmo. Nem sempre vai ficar bom, mas é um experimento, nem sempre dá certo. Mas que fica interessante, fica, tá? Próximo vídeo vai ser degustação de uísque. Os próximos 5 vídeos serão degustação de uísque, desde o uísque barato até bem caro. Vai ser uma crescente, tá? Uma apresentação crescente. E nos vemos nos próximos vídeos. Até lá, maturem seus uísques com moderação, com cuidado e saúde.